Pai amado e Deus querido, louvado seja o teu grande nome, bendito seja o teu santo nome em Cristo Jesus. Pois o Senhor, o nosso bom Deus, sempre fiel e leal, justo e verdadeiro, nos permite mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome no estado da igreja, em meio ao corpo de Cristo, para te celebrar com este propósito de oração. Com esta campanha de oração, à luz do livro de Atos dos Apóstolos, que chega ao seu dia de número 33. Muito obrigado, Senhor. Não há como não te agradecer. Não há como não reconhecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos reunido aqui neste momento tão único, onde à luz da Tua palavra ouvimos a Tua doce voz, o consolo que tanto precisamos em meio às batalhas, em meio às adversidades e às tribulações do dia a dia. Falando nisso, Pai, quero sempre te agradecer pelas vidas que são acrescentadas a este ministério e a este chamado. O Senhor tem nos enviado pessoas através do Espírito Santo e não apenas para pedir oração, mas para que eles também possam ser um instrumento de Deus para a vida uns dos outros. Pois todos nós aqui, como corpo de Cristo Jesus, estamos sendo participantes e cooperadores do reino de Deus. Que o teu Santo Espírito testifique no coração de todos a importância e a relevância da vida de cada um deles, em nome de Jesus. Obrigado por todos que já estão conosco há algum tempo, como também estes que estão participando pela primeira vez. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. E que o teu Santo Espírito continue convencendo os tais, à luz da tua palavra, na direção e no sopro do teu Espírito, porque é isso que te agrada. Pois tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia. Faz tudo o que te apraz, antes cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então, que assim seja. Pois pela fé, desde já, te apresento todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos, as listas que nos são confiadas, áudios, fotografias. São muitas as situações e as possibilidades, mas todos nós temos algo em comum. Precisamos de uma palavra. É tudo o que precisamos. Uma palavra, uma revelação, uma testificação, mas não segundo a voz do homem. Pois que o homem seja a mentira e Deus seja a verdade. E como Jesus orou por nós, dizendo, vivifica-os segundo a tua palavra. Que o meu irmão e a minha irmã venha te ouvir e te obedecer, se submeter ao Senhor, para que possam resistir ao diabo e o diabo então fugir de nós. Nesse propósito, Pai, que chegamos ao dia de número 33, continuamos no capítulo de número 13, ainda no início, no livro de Atos dos Apóstolos, dando continuidade ao que se deu na vez anterior em que nos colocamos nesta mesma condição de oração. Continuamos agora a partir do versículo 4,
onde o texto vai mostrar que depois que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé, eles chegaram a um lugar chamado Chipre. Na verdade, uma ilha. Nos parece ser um lugar rico em possibilidades e situações que envolviam pessoas. E quando nós lemos o texto, podemos perceber em seus mínimos detalhes a vontade de Deus prevalecendo, a soberania do Senhor. Mas houve um evento, Pai, que me parece ter sido vital para que compreendêssemos o porquê que Paulo e Barnabé ali estavam, junto com outros, como João, onde o próprio texto vai dizer que estava como auxiliar. Pois bem, chegaram a um certo lugar e eles tiveram a oportunidade de estar com o procônsul, onde o texto diz que ele era um homem culto e que estava interessado em ouvir a palavra de Deus. Então mandou chamar Barnabé e Saulo. Contudo, havia ali um homem chamado Elimas, o mágico. Esse é o significado do seu nome. E a Bíblia vai dizer que ele se opôs àquela situação e ele tentava desviar da fé o procônsul, que estava sedento da verdade, da palavra de Deus. Diante de tal situação, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para aquele homem e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Diante de tais palavras, tua palavra diz que imediatamente veio sobre aquele homem névoa e escuridão. E ele tateava, procurava quem o guiasse pela mão. Mediante a tudo isso, tua palavra diz que o procônsul, vendo o que havia acontecido, ele creu e profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Pai, na ilustração desse dia de número 33 da nossa campanha, é dito: o ensino do Senhor faz maravilhas. Pois é isso que compreendemos através do teu Santo Espírito, o que está no contexto desta passagem. Pois, Pai, vejamos bem. As tribulações, as adversidades, as enfermidades, as complicações do dia após dia, elas são verdadeiras e elas doem, elas machucam, elas nos trazem sofrimento e nos maltratam. E dizer o contrário disso é utopia, porque nós somos seres mortais e é natural que venhamos a sentir a dor de uma situação que não é boa para um ser humano. Mas diante disso e diante de todas estas circunstâncias, devemos encarar como oposição. Sim, oposição. Porque é certo, Pai, que se nós te amamos, se nós te obedecemos, se nós trememos e tememos diante de ti, é certo que, segundo a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mas nós devemos lembrar que, por trás de tudo isso, também Satanás e seus demônios
se aproveitam de tudo isso para tentar atrapalhar a alegria da salvação. Porque eu fico imaginando a alegria, Pai, que Paulo e Barnabé tiveram quando aquele homem importante pediu uma audiência, digamos assim, para ouvir a palavra do Senhor. Eu nem consigo imaginar a alegria que eles tiveram, tamanho gozo. Só que chegando naquele lugar, criou-se uma obstrução, um obstáculo, algo contra o Evangelho. E quando o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo foi bem claro quando disse que aquele homem, na verdade, era filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, e que ele estava cheio de toda espécie de engano e maldade, e que ele estava pervertendo os retos caminhos do Senhor. E eu digo que, aproveitando a oportunidade desta graça, nós temos que ter esta firme certeza e condição de que o inimigo sempre vai se aproveitar das nossas fragilidades. Há um dito popular que alguém jogou um balde de água fria. É mais ou menos assim. Ou puxaram o meu tapete. É mais ou menos assim. O fato é que, mediante a tal circunstância, o apóstolo Paulo e Barnabé não perderam a posição, se manteram de pé, se manteram na dispensação da graça de Deus e do seu Santo Espírito para falar aquilo que é do Espírito. Não é porque se levantou algo contra nós que agora devemos dar lugar à ira e dar lugar ao diabo, porque tua palavra diz: não ireis, não se precipiteis e não deem lugar ao diabo. Talvez e por certo, essa é a nossa condição hoje. Resistir o inimigo. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. Afinal de contas, tudo que está à mercê de nossos olhos carnais, para ti nada é impossível. Então, que o meu irmão e a minha irmã, inclusive eu, possamos ter discernimento espiritual. Saber que no nome santo do Senhor Jesus Cristo é do teu desejo. Que venhamos ter tal convicção de que tudo que está acontecendo conosco, na verdade, parece ser um obstáculo, mas na verdade é uma oportunidade para te glorificar. Porque diante daquilo, quando o apóstolo Paulo disse que a mão do Senhor estaria contra aquele homem, ou contra aquela potestade ou principado que estava induzindo aquele homem ao erro, na verdade, os que estavam à sua volta ficaram o quê? Maravilhados. O problema, Pai, é que muitas vezes queremos a vitória, a cura, a provisão, a prosperidade, pensando apenas em nós mesmos. Quando, na verdade, quando Jesus ascendeu os céus, o seu ide para com os apóstolos foi que eles fossem testemunhas do Senhor Jesus. Nós temos que ser testemunhas do Senhor Jesus. Nós não temos que testemunhar a nossa força, a nossa capacidade, nossas próprias habilidades. Nós temos que glorificar o teu nome. Porque foi assim que o procônsul, aquele homem que estava sedento da palavra de Deus, creu na palavra, no ensino do Senhor. E o ensino do Senhor, a disciplina do Senhor é boa. É certo que há muitas possibilidades e situações que enfrentamos. E nós devemos pensar assim, Pai querido, que na verdade tudo isso é um ensino do Senhor.
Essa enfermidade é um ensino do Senhor. Essa solidão é um ensino do Senhor. Essa separação é um ensino do Senhor. Como alguém pode dizer, o pastor está escarnecendo de Deus? Não. Porque, na verdade, sim, estamos mediante as consequências da vida, de nossas escolhas e decisões. Mas o fato é que Deus nunca nos abandona. E se estamos sempre aos seus pés, é certo que o Mestre agirá. Que o teu Espírito Santo fortaleça o meu irmão e minha irmã, para que possa levantar uma voz profética, repreender o mal de sua vida, em nome de Jesus, e aqueles que estão à sua volta possam ver a tua glória manifestada nele, para que possam crer e saber que é o poder de Deus agindo em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.